Alô, galera, boa noite, gente. Tudo bem, pessoal? Dá boa noite, Davi Luca. Dá boa noite pro pessoal. Ah, meu Deus, mamãe, ganhei um beijo. Ganhei um beijão de você. Espero que estejam todos bem, né? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live hoje. Ah, hoje nós temos bastante coisa para contar, né, Davi? Né? Aí a gente vai esperar chegar mais gente para poder a gente começar a fofocar aqui sobre o Davi Luca. Porque o Davi Luca, gente, é esse menino aqui, ó. Esse, ó. Vira aí, Davi, pra eles verem você. Ó. Ai, gente, esse é o Davi Luca. Ele, na verdade, ele é um príncipe, né? Mas aí, como ele é um príncipe menino, a gente deu o nome de Davi Luca e ficou nessa, né, amor? Não é verdade? Hum? Hein? Oi, pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Alexandra Queiroz. Faço lives aqui ao vivo, segundas, quartas e sextas-feiras, para falar sobre a minha convivência com o meu neto Davi, que ele está dentro do espectro autista no nível 3 de suporte. E aqui estamos nós, né, mozão? Olha como ele é príncipe, esse menino, minha gente. Oh, meu Deus, mamãe. Gente, o Davi é muito, muito, muito maravilhoso. Ele vai falar um oi pra vocês. Vai dar um rolê lá na sala, né, mozão? Fala ali, ó. Fala, dá boa noite pro pessoal ali, ó. Não quer? Ah, ele não quer dar boa noite, gente. O que é que a gente vai fazer com essas crianças que não querem fazer as coisas que a gente quer, né? Vamos falar sobre isso? Vamos falar sobre as crises que acompanham o autismo, gente do céu. Né, amor? Eu vou contar tudo sobre você hoje, sobre a crise que você teve hoje, tá bom? Você vai lá com o vovô? Vai lá. Fala assim, ó. Pessoal, tá tudo bem comigo. Eu já estou aqui maravilhoso de novo, né, neném? Eu estou aqui maravilhoso de novo. Já vão curtindo aí a live, vão entrando e já vão curtindo. Deixa aí o seu oi e o seu joinha pro Davi, né, meu filho? Isso. Agora você vai lá com o vovô. Que o vovô vai contar aqui umas coisas. Voltei hoje, ele até que me deixou um pouquinho simpática, né? Deixou os meus cabelos aqui em ordem. Então sejam todos bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho sobre crise. Ah, eu costumo não postar, né, nada do Davi em situação de crise, quando ele não está bem, quando ele apresenta qualquer uma alteração de humor, né? Qualquer alteração sensorial, qualquer alteração gástrica, eu não posto nada. Mas eu venho aqui e conto pra vocês o que aconteceu. Gente, esse Davi Luca que vocês viram aqui agora, fofinho assim, ele já tá com soninho. Mas hoje, essa criaturinha abençoada causou aqui em casa, né? Ah, ele já acordou causando já. Estamos com visita aqui, né? E eu acabo dando atenção um pouco para visita, acabo direcionando a visita para os seus aposentos, né? Onde que a pessoa vai dormir, né? Fico batendo papo com a pessoa até mais tarde e meio que deixo o Davi, né? Um pouquinho em paz. Na verdade, ele tá sempre aqui pela casa e tal, mas ele tá acostumado muito quando que eu fico muito grudada nele. Então, eu que dou banho, eu que conto história, que dou a comida. O pessoal me ajuda, mas não é tanto quanto eu faço, né? E aí o Davi dormiu, e essa visita dormiu com o Davi. E aí o Davi acordou e deu de cara com essa visita. Só para vocês não ficarem assustados, é a mãe dele, tá, gente? Que ela é minha filha e ela tá aqui em casa esses dias. Veio visitar o neném, mas como ela não vem todos os dias, ele acaba ficando achando estranho, né? Acordar e dar de cara com uma pessoa que ele não viu que foi dormir junto, né? Por exemplo. Então ele ficou o dia inteiro desreguladíssimo. Nossa, ó, ele fica bravo comigo quando eu saio. Ele fica bravo comigo quando eu entro no quarto e fecho a porta e vou dormir. Ele não vê. Tudo eu tenho que avisar, tudo eu tenho que cronometrar para falar com ele. E às vezes eu simplesmente esqueço de falar algumas coisas, de mencionar algumas coisas. Então, hoje o Davi acordou muito, muito, muito chateado com isso.
Ontem ele já teve uma primeira chateação porque eu falei na frente dele, olha, prestem atenção nisso, galerinha. Eu falei na frente do Davi que eu estava com vontade de viajar, falando com a minha outra filha, e que se é, o que que ela acha, né? De ficar com o Davi lá, aqui uns 5 dias e tal, pra eu viajar sozinha sem o Davi. Porque a gente que cuida muito da criança com autismo, a gente precisa, não é questão de querer, a gente precisa de algum tempo só, de algum tempo sem eles, para poder a gente ah, buscar, né, as nossas energias que acabam se dissipando com a semana, com o mês e com o ano inteiro com a criança. Acredito que todas as mães pensem assim, mas algumas ainda estão com os bebês pequenos, ainda estão naquele grudinho, não querem se separar, né, ainda da criança, mas o Davi, não é que eu queira me separar dele. Às vezes eu sinto necessidade de ficar um tempinho sem tanta demanda, né, como ele solicita, como ele pede mesmo, né, por conta da questão do autismo mesmo, ele precisa de bastante suporte. E eu sou a pessoa que mais dá suporte pra ele. E aí, ontem eu falei pra minha filha que eu tava querendo viajar e tá. Gente, esse menino começou a chorar. E eu não prestei atenção que foi por causa disso, né? Então eu falei e tal, assim, normalmente. Começou a chorar, 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 chorar. E ó, ele tá com fome, ele tá com isso, tá com aquilo. E mostrava o iPad de comunicação dele, ele empurrava. E mostrava as figuras de comunicação e ele empurrava. E abria a geladeira, ele fechava. Tudo que eu podia fazer por ele, pra ele parar o choro, eu fiz. Mas ele não estava em crise, ele estava chorando. Choro de criança. Mas não de criança birrenta, mas de criança reclamando de alguma coisa que ela só conseguiu se expressar daquela forma. Então, o Davi não estava em crise ontem, ele estava chorando, olhando para mim, contextualizando tudo. E aí, a minha filha menor falou assim: ela tem 17 anos, mas ela ainda é menor de idade. Então, ela falou assim: mãe, é porque você falou que ia viajar sem ele. Gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala na frente das crianças, né? Independente de ter autismo ou não. Conversas entre adultos devem ser conversadas, devem ser discutidas é, em segredo, assim, da criança, sabe? Eles não têm psicológico preparados para absorver as informações. Às vezes a gente fala alguma coisa que na nossa consciência tá tão levinha, tão assim, né? Para eles não, para eles é muito grande. O fato de eu falar vou viajar e não vou levar o Davi, com certeza ele imaginou que eu nunca mais iria voltar, que ele ia ficar sem mim para sempre, que eu ia viajar e quando a gente viaja, a gente vai para muito longe, né? A gente pega avião, pega isso, pega aquilo. Então ele ficou com medo e começou a chorar. Ok, peguei ele, entendi que foi isso. Fiquei dialogando com ele, levei ele lá fora, conversei com ele, falei que jamais iria para algum lugar sem ele, que eu levaria ele sim e tal, né? Acabou o choro, ok. Aí recebemos a visita passeou com a gente, né? A mãe dele veio e tal, dormiu e tal. E esse menino dormiu com ela e acordou muito pistola. Aí ele entrou em crise, né? Como é que o Davi entra em crise? Além do choro, que não é uma característica do Davi, ele raramente chora por alguma coisa, ele ficou muito chorando e agressivo. Tipo, ele tava chutando a gente, ele tava batendo, beliscando, tudo que ele podia se defender, ele tava fazendo para externalizar o que ele estava sentindo, né? Tipo, desde ontem que eu sinto raiva, você tá. Vocês estão fazendo alguma coisa aí contra mim, porque falou com uma que ia viajar e agora a outra já tá aqui dormindo comigo. Tem alguma coisa errada, né? Ele deve ter pensado assim, que eu estava tramando algo contra ele, porque até eu caí na porrada sem nem saber. Ia pôr a roupa dele, ele me chutava e chutava com os dois pés, deitado na cama e chutando. E a gente virava os pezinhos dele, ele voltava de novo. E ele é muito ligeiro e ele é muito forte, né? Mesmo assim, pequenininho, magrinho, ele é bem forte. E aí, lá vai nós, né, para tentar resolver a questão dessa crise. E esse menino não parava, não tinha o que você fizesse para ele parar. E assim, ele não estava chorando ou questionando alguma coisa. Ele fica com um olhar diferente e ele fica se agitando todo o tempo, e empurra, e belisca, e puxa a gente, puxa o cabelo, puxa a roupa e chuta. De verdade, ele faz, né? Aí, o que é que eu fiz? Peguei a criança, peguei um sapato qualquer que eu achei no meio da casa, peguei a chave do carro e saí com ele. Peguei a pulseirinha de contenção dele e saí com ele. Fui passear com ele. Dei uma volta, né? Fui ali na ótica pegar meu óculos, que agora eu tô de óculos novo, com licença, tá? Que eu não tava enxergando nada de perto.
Levei ele para pegar o óculos, ele não quis descer do carro, ficou enfesado dentro do carro, bravo, segurando a porta, não queria descer. Eu convenci ele de que a gente ia voltar muito rápido, que eu ia só pegar meu óculos. Aí ele entendeu, desceu comigo, voltei pro carro e fui para aqui pro shopping, dar uma voltinha com ele, aqui no Shopping Interlagos, que é pertinho daqui de onde a gente mora. Entrei lá, visitei a vila que tinha lá e tal, de Papai Noel, que eu comentei aqui um dia desse. Eu fui lá também, fiz umas filmagenzinhas. E ele olhou tudo assim, tá, mas toda hora ele sentava, porque ele não queria ficar ali. Por quê? O que que a abençoada fez? A abençoada de mim, para tirar a criança da crise, ao conversar com ela, eu falei: olha, assim que você ficar melhor, eu vou dar uma volta com você de carro. Assim que você ficar melhor, eu vou te levar numa piscina de bolinha bem grande. E aí a gente se perde na imaginação, falando para a criança o que vai fazer, para ver se alguma coisa faz um estalo nela e ela para te ouvir. Mas na crise é muito difícil deles pararem. Então, o Davi, o que era de catarro, de lágrima, de chute, de pontapé, de tudo, foi assim o nosso dia hoje com o Davi Luca. Mas quando a gente chegou lá no shopping, que eu levei ele para a sessão lá do Papai Noel, ele ficou lá, deu uma voltinha, tal, tal. Comecei a filmar, ele não gostou muito da filmagem, ficava se escondendo, sentando no chão. Levantou, tirou a sandália, jogou lá, levantou e vazou. Adivinha? Se mandou pro parque que tem lá embaixo. No subsolo do Shopping Interlagos tem o Playland, né? E que o Davi gosta muito de ir lá, que eu levo ele lá, porque tem uma piscina de bolinha muito bacana. E eu levo ele lá. Já comprei um cartão cheio de pontuação de tudo quanto é tipo lá, caro. Eu acho super caro esses brinquedos infantis, tá, gente? Só pra esclarecer que eu levo muito o Davi, então acaba ficando, mesmo com o desconto que eles têm direito, acaba ficando puxado, porque a gente tem que levar muito eles lá, né? Aí levei não, ele foi sozinho, tá? Ele foi me guiando, ele tava na frente e eu atrás, com a pulseira no braço e ele na frente. Se mandou, desceu a escada rolante, entrou, chegou lá, entrou pela saída, que a gente sempre entra pela saída do brinquedão. Ele foi lá, entrou, ficava puxando a porta, chacoalhando a porta. Gente, o menino hoje tava demais. Chacoalhando a porta, e eu, moça, precisa fazer logo a fichinha do Davi, porque ele quer entrar, ele tá aqui desesperado. Só que tinha mães com bebês pequenos também. E as mães com bebês pequenos, elas se colocam no mesmo direito assim da criança autista, eu acredito que seja, porque elas são as que mais têm dificuldade de ceder a vez, né, na fila assim com criança. Mas enfim, uma moça entrou lá e tal, e aí as meninas do guichê, muito obrigada se vocês estiverem assistindo, vocês aqui do Shopping SP Market, do Playland, gente, obrigada por hoje. O Davi entrou e eu fiquei acertando. E elas deixaram o moleque entrar. Geralmente não deixa, tá, gente? Eu fico lá na porta, segurando ele. Segura aqui, coloca em cima do balcão, coloca no pescoço, na cabeça, em qualquer canto. Até elas terminarem de fazer o cadastro. Mas hoje tinha uma abençoada, iluminada por Deus, lá onde a gente compra mesmo os ingressos. Aí, como eu falei pra vocês, eu fui só com o Davi e o celular, que eu fui pegar o meu óculos, né? E documento de carro e tal. Não levei bolsa, então não levei a carteira grande que tem todas essas coisas dentro. E dentro dessa carteira tinha os cartõezinhos, né, do parque. Cheguei lá, fui falar com o rapaz todo mal-humorado, gente. Tem gente que acorda e vai trabalhar só para estragar o dia de quem vai ter acesso a essa pessoa, né? Em nome de Jesus, fiquem em casa, tá? Finge que é pandemia, fique em casa, você que não tá de bem com a vida. Porque eu cheguei lá, fui conversar com o cara. Ah, não, você tem que comprar um cartãozinho. Eu falei, moço, tem como você dar uma olhada no saldo que eu tenho, pra eu não ter que comprar o cartãozinho, sendo que eu tenho eles em casa, né? Será que não dá pra você dar uma olhada? Não, tem que ter o cartão aqui. Aí chegou essa moça abençoada, que eu não perguntei o nome, eu não lembro, o nome tava no crachá dela e eu não lembro. Ela pediu licença pra ele, foi lá, tomou a frente, perguntou se eu tinha alguma foto, pedi foto pra minha filha mandou a foto, ela acessou lá, passou o cartãozinho dela mesmo lá do parque, me deu e eu fui ser feliz com a minha criança, que já tava me esbagaçando toda de tão nervoso que tava. Então eu entrei com ele entrou primeiro, ficou lá brincando, tal. Inclusive tinha uma outra criança lá também com Down, né? Ele tem a síndrome de Down. Um fofo, mas precisa do adulto perto e ele tava sozinho. Então o moleque tacava a bola na nossa cara. Que é que eu pensei, falei, vou ter que reverter isso, né? Uma vez que eu falei, olha, você pode não jogar bola na gente, joga a bola em outro lugar, joga para aquele lugar, e ele simplesmente não entendeu o comando, não quis obedecer o comando, até porque eu não trabalho lá, né? E ele queria brincar com alguém, então eu comecei a brincar lá com o menino, jogando bolinha lá numa baleia que tem desenhada, jogando bolinha lá num negócio lá de barco, né? Um buraco assim que tem lá. E aí eu consegui dar
distraída no menino, porque ele tava jogando bola e era de bastante. Gente, pegou uma na minha cara, que nossa, se pegando da vida, ele tá chorando até agora. Só ia completar o choro, né, gente? É só emendar. Porque eu penso no menino que deu trabalho hoje. Então, o que é que eu fiz com ele? Saí, fui pro shopping, passei. Pra ir no banheiro, não queria ir no banheiro, porque ele queria ir na piscina de bolinha que eu tinha falado. Então, assim, tem coisa na crise que a gente quer fazer porque está escrito em algum lugar como você fazer isso com a criança. Quando a criança está em crise, o que fazer? Simplesmente você vai fazer o que a sua criança gosta de verdade. Torça para estar no momento que você tenha acesso, né? Porque se fosse só choro dele, como foi ontem, que eu falei da viagem, eu não precisei fazer nada, só conversei com ele, porque eu vi que ele estava chorando só. Ele não estava em crise. Mas hoje, de tudo que eu conversei, ele filtrou o quê? Vou te levar na piscina de bolinha que você gosta. E aí, eu peguei o carro para ir sentido centro, para passar na ótica, para pegar o meu óculos. E ele foi chorando até lá, achando que eu ia para outro sentido, que ele sabe que o Shopping Interlagos é sentido contrário ao que eu estava indo. E eu fui explicando, Davi, tentei falar com a minha irmã no carro e ele estava gritando muito. Aí eu falei para ele que falava com ela depois e tal. Não dá para falar com ninguém, nem atender telefone, nem fazer nada da sua vida quando a sua criança está em crise. É você e a sua criança. Então, o que que eu fiz? Tirei ele de casa, né? Dos estímulos da casa, que ele já estava estressado com tudo e com todo mundo aqui. Dei uma volta com ele, fiquei no shopping até ele se cansar. Levei no banheiro umas 3 vezes, foi no banheiro. Fomos no mercado, compramos coisas no mercado, trouxemos as coisas para casa. E agora ele tá aqui, maravilhosíssimo, como sempre foi. Então, quando as pessoas veem as crianças em crise, acham que elas são daquela forma. E não, elas só estão daquele jeito, elas só estão naquele momento daquela forma, né? E que precisa ser respeitado e cuidado. E vocês precisam curtir minha live, porque eu não tô vendo ninguém curtindo minha live aqui, gente. Esse assunto aqui é muito sério. Outra coisa que aconteceu hoje, lá na hora que eu tava no mercado, que eu fui passar no caixa com o Davi. Já comentei com vocês que a gente adotou um coelho, né? Ele tá aqui. Uma bola fofa branca que dá um trabalho danado, tá? Quem adotar coelho achando que é molezinha, né? Não, tá, gente? Eles sujam bastante. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá e comprei beterraba com as folhas, né? Pra dar as folhas pro Izu e a gente consumir a beterraba, né? Uma coisa lá junto com a outra já faz a economia ali de gastos, né? Pasmem, que eu tava no caixa com o Davi. O Davi espremendo porque tinha dois rapazes que passaram no caixa lá e que acho que deu algum problema lá na hora do pagamento, e um passava um cartão, e o outro passava um celular, e nada resolvia, e eu lá na fila com o Davi. Chegaram duas senhoras. Gente, eu falei, não acredito que elas estão pedindo isso. O Davi batia nas folhas, batia no caixa, sentava, pegava a garrafa de água e jogava, porque ele já estava cansado do passeio e ele já queria ir para casa. E eu quis comprar as folhas para trazer pro coelho. E ele queria também beber água. Eu falei, vamos lá, eu já pego lá no mercado mesmo, porque, né? Vamos nas economias do mundo, gente. Não dá pra você estar num lugar que tem uma água de 1,50 e você pagar 7, né? Então, eu fui pela economia, já ia entrar no mercado mesmo, peguei a água lá para ele. E as senhorinhas se aproximaram do caixa e me perguntaram, moça, eu posso passar, a gente pode passar nossas compras? Cada uma só tem 2 itens. Aí eu olhei pra cara delas, desacreditada. Olhei pro Davi, o Davi esmagando as folhas assim, tudo, o caixa já tava folha pura. Eu falei, com essa criança, impossível. Gente, eu não consegui nem falar não para as senhorinhas. De verdade, se o Davi tivesse de boa, tranquilo, como ele sempre é, eu não me incomodo, né? Até porque eu gosto de trabalhar o esperado, o Davi. Já comentei aqui outras vezes que eu não faço tanta questão absoluta de passar o Davi na frente porque ele é autista, porque tem direito à lei. Não. Se a minha criança está bem e eu estou com o tempo, eu não faço nenhuma questão de ser, nossa, atendida. Mas se a criança está causando, em nome de Jesus, se eu pudesse, eu tirava a pessoa que está na fila do caixa, colocava atrás de mim e passava meus itens. Infelizmente, eu não posso fazer isso, tem que esperar. E hoje a senhorinha receberam um não meu, que eu fiquei dividida. Tipo, eu não sabia se elas eram sem noção ou se elas não estavam entendendo ali o que estava acontecendo e queriam fazer alguma coisa, não sei, de repente tirar o Davi ali do caixa para elas passarem primeiro e dar um tempo pro menino, mas eu acho que não rolou, tá? As senhorinhas que passaram lá no Shopping Interlagos e pediram para eu ceder o lugar, sinto muito, não deu, não foi dessa vez, tá? Quem sabe numa próxima.
Principalmente se eu estiver sozinha, eu faço questão de deixar, né, o pessoal passar na minha frente, porque o caixa é prioritário. A gente que não tem nenhuma prioridade vai lá porque a gente vê o caixa vazio e vai, e daqui a pouco chega a pessoa e já tá passando a nossa compra. Então, é melhor evitar passar muitos itens. Mas eu estava simplesmente com um pacote de cenoura e uma. De cenoura não, de. Ui. De. Como é o nome? Ai, meu Deus. Oh, esqueci, mas eu acabei de falar aqui o nome do legume, né, gente? Beterraba. Eu estava com um pacote de beterraba e uma água mineral na mão para passar, e as senhorinhas pediram para elas passarem primeiro. E aí, quando elas saíram, que eu falei, não, a moça que tava do meu lado falou, nossa, aí tá vendo? Não dá, gente, a pessoa tem que entender e tal. Gente, eu encontro muita gente nas filas do mercado, onde eu troco ideia e saio dali muito contente com a preocupação que eu noto na pessoa em relação ao Davi, com as perguntas que me fazem. E aí, de volta, eu já pergunto se tem alguma suspeita na família ou em amigos. Geralmente tem, e a pessoa geralmente fala que não consegue falar sobre isso com a mãe, porque tem medo da reação. E essa moça hoje, ela me disse, eu não perguntei o nome, tá? Só passei a minha rede para ela. Espero que ela esteja me ouvindo agora e me vendo. Um beijo para você, né? Você deve saber quem sou eu e eu sei quem é você se eu te ver de novo em algum lugar. Ela me disse que ela tinha um afilhado, ou é uma afilhada, que tá passando por um processo assim também de que estão desconfiando e tal, mas a criança teve uma queda quando era menorzinho, aí teve um traumatismo. Então eu já falei para ela que talvez não seja caso do autismo, seja atrasos, né, cognitivos, derivados, né, originais dessa queda, né, já que a criança teve um trauma, né, alguma coisa assim mais séria. Então nem tudo é autismo, mas ela falou para mim, vou passar para minha comadre, para ela ver, né? Para ela dar uma comparada. O neném também nasceu antes de 7 meses, então tem várias outras questões ali que, pelos comportamentos, né, pelos sinais que a criança mostra, as pessoas já joga para o autismo, mas nem tudo é autismo, tá, gente? Então precisa ter muito cuidado ao falar que a criança é autista sem ter um laudo, porque de repente você está ali colocando na cabeça do seu filho que ele tem uma condição onde ele é rejeitado, onde ele é. Porque existe mesmo essa rejeição, tá? Pra gente que tem criança autista, a gente se sente mesmo assim. Porque não é que a gente se sente. É porque o povo mostra mesmo na sua cara o descontentamento pelaquela criança estar ali naquele ambiente e você se sente mal, porque é a sua criança, você queria que ela fosse tão bem recebida quanto todas as outras, né? Afinal de contas, são todas crianças. Mas tem gente que não pensa dessa forma, e se a sua criança não tem autismo, não está comprovado, ela pode ter N situações, né, que levam ela a ter esses traços de autismo, que eu já comentei aqui algumas vezes, que nós, por ser seres humanos, e os autistas serem iguaizinhos a gente, seres humanos também, a gente tem traços do autismo, né? Muita gente tem muitos traços e quando vai lá que faz a neuroavaliação, não pontua. Porque você tem que pontuar, tem uma pontuação que você precisa atingir. E se você não atingiu aquela pontuação, na socialização, na, na linguagem, né? No verbal, no não verbal. Não é só não é só estereotipia, não é só manias, não é essas coisas. A pessoa, deve ser autista, tá ali pulando. Deve ser autista porque fica balançando a mão. E aquele menino ali, ó, com certeza é autista, fica só girando um negocinho. De repente a pessoa usa aquilo como um conforto. Deve ser bom pra ela ficar enrolando alguma coisa e tal, mas se ela fica enrolando alguma coisa e o social dela é prejudicado, e na escola ela não rende, e acontece isso, ela não tem nenhum amigo, ela não consegue se juntar aos amigos, ela não consegue dialogar com você, palavras com sentido, frases com sentido, um diálogo mesmo, assim. Mesmo a criança pequena, elas conseguem dialogar com a gente, mesmo falando ainda mais ou menos, porque tem criança que demora um pouquinho mais para ficar com a dicção perfeita, né? Se é que a perfeição existe, que eu acredito que não, acredito que todo mundo é diferente. É, precisa ser analisado isso, né? Se a criança te mostra tanta coisa, mas não é porque a criança gira em torno de si ou anda na pontinha do pé. Um negocinho só que ela faz não torna ela autista. Ela precisa passar pela neuroavaliação, pelos neuros. Pediatra, eles só te encaminham, né? Então você pode ir sem encaminhamento mesmo para um neuro. Uma marca com neuro, vai com neuro.
Agora, se você não tem um plano de saúde ou você não quer pagar, né, por fora e tal, aí você precisa passar num pediatra, para o pediatra pedir o neuro. E aí é onde vem a confusão, porque os pediatras não vivem com a sua criança, vê só de vez em quando. Então, o que você vai contar, ela vai julgar que é a sua criação, que é o seu jeito de ser, que é igualzinho à mãe, é o comportamento da mãe. De repente, a mãe até é autista, o pai também. A criança está lá mostrando tudo e o que acontece? A mãe vai lá falar, mas faz também os mesmos gestos, tem a mesma forma de comunicação e tal, porque o autismo também está ali, ou na mãe ou no pai. Mas aí a pediatra faz o quê? Ah, puxou o pai. Gente, é claro que a gente deu um boom, né? Assim, muito grande mesmo, na sociedade médica, né? Na comunidade médica em relação a isso. Porque agora eles estão conseguindo ouvir melhor o que a mãe leva, o que o cuidador principal leva da criança. Porque antes eles não ouviam, de verdade. Ah, não, tal. Tem uma vez que eu falei para o médico que o Davi não dormia. Comentei aqui um dia desse. O Davi não dorme. Gente, ele é um bebê e ele simplesmente não dorme nem de dia nem de noite. E à noite ele chora a noite inteira. Eu fico a noite inteira pendurada na janela, cantando, pra ver se esse moleque dorme. Ele não, simplesmente não dorme, é com os olhos esbugalhados, chorando. Ah! Então só se acalmava no chuveiro. Falava, não, não tem condição não, gente, tem alguma coisa aqui. E os pediatras falavam o quê? Não, quando tá criado por vó é assim mesmo. É que a senhora cuida muito, né? Coloca numa bolha. Eu não coloco numa bolha. Só porque a criança é bem cuidada, tem a pele bonita, anda todo cuidadinho, não é que a gente não deixa ele participar das coisas da vida. Deixa, mas com as cautelas para que ele não se machuque. Ninguém precisa aprender uma coisa levando porrada toda hora, com o joelho tudo ralado, tudo estragado, né? Ah, bebê Nutella. Não, gente, é um bebê que a mãe tem ali um pouco mais de cuidado, tem também o tempo de estar ali um pouco mais de cuidado, e nem sempre dá para ter aquele cuidado todo, às vezes cai, se machuca, se rala, mas se você puder evitar, claro que você vai evitar. Aí vê a criança lá bem cuidada, não, é porque coloca numa bolha. Coloca a criança assim numa redoma de vidro. Que redoma de vidro? O que é que esse menino vive? Esse menino faz. Nossa, eu levo pra todo lugar que você imaginar, eu levo o Davi. E fio o Davi tudo quanto é canto que eu vou. É claro que eu não vou levar ele em lugares que eu não acesso, né? Não tem como. Olha, Davi, tu vai, ele pega um ônibus e se manda. Não, o Davi vai onde eu vou, onde eu acho que é legal pra ele, onde eu acho que ele vai aprender alguma coisa, né? E é claro que eu também vou aprender com ele, e é claro que eu aproveito para falar para todas as pessoas sobre essa rede social, do que eu falo, né? Que eu não sou médica e tal, mas que eu tenho uma convivência com a criança e que eu tenho muitas experiências já vividas mesmo com ele, né? Davi já passou por N coisas, fora o autismo, várias outras situações, gastrointestinal, de alimentação, é uma seletividade alimentar severa que ele tem. O menino tem muitas questões que eu conto aqui para que vocês se espelhem e vejam na criança de vocês algo que está acontecendo com o Davi que vocês não sabem. Ou tipo, acham que é alguma coisa, ou o médico falou que é alguma coisa, mas o médico não conhece a sua criança, o seu neném, tá? Eles conhecem o teórico. É claro, tem médica que tem filho, mas se ela trabalha o dia inteiro, ela não tá lá com a criança para saber quem é o cuidador principal do filho dela, né? Porque o fato da pessoa gerar e parir a criança não quer dizer que ela é quem conhece bem a criança, se ela não vive ali no dia a dia. Hoje em dia as mulheres trabalham muito, trabalham o dia inteiro até, né? Algumas conseguem ficar meio período e tal, mas a maioria, principalmente as pessoas que precisam mesmo trabalhar, elas ficam muito tempo trabalhando, né? Eu conheço muitas pessoas que a criança fica um período inteiro na escola, depois é a avó que pega, é uma tia que pega, alguém pega, dá janta, dá banho, quando a mãe chega já tá dormindo. Então essa mãe, ela não tem muita informação para levar pro pediatra. Aí chega lá o pediatra também não tem, aí fica as duas sem saber o que falar. É interessante quando você tiver com alguma suspeita da sua criança, levar a pessoa que mais fica com ela. Ah, é a vizinha que fica, que eu deixo na casa da vizinha, leva a vizinha. Essa vizinha que fica com essa criança, ela vai contar para você como que é o comportamento dessa criança no banho, como que é o comportamento dessa criança quando outra criança se aproxima, como que é o comportamento dessa criança na divisão de um brinquedo, como que é que essa criança come, né? Como que é o sono dela? Ela acorda? Ela tem apneia do sono, que é aquele e fica travadinha e depois solta? Tudo isso tem que ser analisado, né? Não é só, nossa, a criança balança a mão, autista. Não é bem assim bagunçado, não, tá, gente? O autismo é uma coisa bem séria. Todo mundo que tem autismo, independente do nível de suporte, precisa passar pela neuroavaliação, precisa que um médico ateste mesmo que ele é autista. E para que esse médico ateste, ele precisa das informações da família.
dos cuidadores principais desta criança para que leve o maior número de informação possível para evitar um diagnóstico equivocado, né? E aí eu volto a falar e levar para você, deixar você super mal, porque, gente, eu amo o Davi mais que tudo no mundo. Mas se eu pudesse escolher para ele não ter autismo, eu escolheria ele não ter autismo. Mas ele tem. E aí é a minha criança. E eu não posso tirar o autismo dele. O que é que eu vou fazer? Eu vou conviver com o autismo dele. Mas se você tiver a oportunidade de um médico falar para você que a criança é autista sem ser, corte, leve todo tipo de informação para que ele feche um diagnóstico negativo para o autismo, porque qualquer uma outra questão vai ser mais fácil de você conduzir. Se for algum sintoma de alguma doença que dá, né, esse monte de sinais assim de autismo que fica comparando, acha bem parecido, de repente tem, né, um tratamento, uma cura, alguma coisa assim. Agora, se é autismo, não vai ter como você curar a sua criança. Você vai se adaptar com a sua criança, não é ela que vai se adaptar a você, né? Você vai se adaptar a ela. Então, gente, anota as coisas. Fulaninho tem tanto tempo e tem dificuldade de fazer tal coisa. Fulana tem tanto tempo, idade bem parecida e já faz isso com a mão nas costas. Fulaninho tem um atraso em tal área. Fulaninho tem um avanço muito maior em tal área, que Beltraninho não é comparando as crianças. Você vai fazer um tipo de seleção. Você vai selecionar alguns itens que todas as crianças, nos parâmetros de desenvolvimento mesmo, tá? Se você não tiver nenhuma criança perto, pega a carteira de vacinação da sua criança e olha o que uma criança de 5 meses já tem que estar fazendo. Ai, a minha não tá fazendo. Aí você vai lá conversar com a comadre. Olha, comadre, a minha não tá fazendo. Nossa, mas a minha faz isso. Olha lá, ó. Vai lá e testa, a criança faz. Vai lá na sua não faz. Ela nunca ouviu nem falar naquilo. Parece até que a criança nem nasceu. Tá lá, ó. No mundinho de Nárnia dela. Tem que observar, tá? Vamos observar e, claro, de novo, nem tudo é autismo, mas quando for um autismo, precisa das terapias, precisa da intervenção, precisa de uma rede de apoio da família. E se não for o autismo, você não tem que ficar falando para alguém, ou para sua criança, para qualquer pessoa que parece que é autista, ela é autista, vai ser autista, então vai ver que não vai dar autismo, vai dar autismo. A criança ela já vai crescendo com aquele estigmatismo já de dentro de casa mesmo, né? Porque a gente não quer que a criança seja autista. Então, por que a gente fica falando que a criança é? Se ninguém quer ter uma criança autista, todo lugar que você vai, a pessoa fala, ai meu Deus, não, minha filha não é autista não. Teve um dia que eu falei com um rapaz, aí eu falei pra ele, mas a sua filha é típica? Ele, não, tipo, ele não sabia nada sobre autismo, ele não sabia nem o que é típico e atípico, neurodivergente, nada, ele não sabia nada. Aí eu passei meu canal pra ele, espero que ele esteja me seguindo, que ele veja as outras lives também, que ele siga outras pessoas também que postam conteúdo sobre autismo, para ele entender um pouquinho mais e saber conversar com seus filhos típicos, como lidar com as crianças autistas por onde eles passarem, né? Então é isso. A crise do Davi foi solucionada com sucesso no passeio, tá? Demorou bastante hoje. A criança com crise realmente tira, né, as pessoas em volta dela do eixo de calma, de paciência. Você nota, né, um socorro e agora, né? O que é que faz com a criança? Então, fiquem de olho com quem suas crianças autistas ficam, tá bom? Porque muita gente não tem paciência mesmo. Tem o tempo todo, mas quando chega a hora da crise, a criança mostra uma outra versão que você não está acostumado. O Davi, a gente não está acostumado com o Davi fazendo isso. O Davi é um amorzinho de menino, ele tá sempre bonzinho, tá sempre brincando. Leva pra terapia, lá ele dá os pedidos dele pra não ir pra terapia, mas é porque ele já sabe o que ele vai fazer, ele não quer fazer. Aí você vê que ele não tá em crise, que ele não quer, né? Às vezes ele entra em choro, mas você olha pra ele, conversa com ele, ele olha pra você, observa e depois volta a chorar de novo quando ele viu que a chantagem emocional dele não aconteceu, apesar dele fazer uma chantagem emocional sem premeditar, né? Mas tá fazendo. Aí você olha pra ele, ele olha pra você e depois é porque não dá pra fazer isso de novo. E quando tá em crise, não. Quando tá em crise é você deve então compensa mais você ficar calado, tirar a criança do ambiente, sabe? Dar uma volta, dar um banho, fazer qualquer coisa assim que você sabe que acalma. Ah, minha criança, quando tá nervoso que eu dou banho, fica bem.
já leva pro chuveiro, antes que comece a se debater e aí fica perigoso no chuveiro, né? Que o Davi, ele tava se debatendo muito, mas era na cama, chutava a gente, e levantava, e dava tapa, e puxava, e beliscava, e tudo que ele faz dói, tá, gente? Eu tava com roxo aqui, ó, é porque já sarou, tá? Mas eu tava com roxinho, cadê a câmera? Eu tava aqui, ó, um aqui, outro aqui, é belisco dele, ó. É, o amor custa algumas coisas, minha gente. Ele me belisca assim, quando ele tá bravo, quando ele entra em crise, ele me belisca, ele chuta a gente, quando a gente bate o pé ali que não vai fazer o que ele quer, aí ele começa a chorar desesperado pra tentar te dizer, olha, eu quero isso, eu preciso. Sabe aquela coisa que a criança chega, ô mãe, por favor, só um pouquinho, mãe, ô mãe, poxa, mas todo mundo faz. O Davi, ele não consegue ter esse diálogo, né? De fazer olhinho de gato de botas e pedir. A gente fala, ah, coisa fofa, tá bom, vai só um pouquinho. Ele não consegue fazer isso. Então ele guarda tudo aquilo e daqui a pouco ele explode. Aí quando ele explode, a gente tem que estar pronto para entender que aquilo ali é um comportamento atípico. É um comportamento que ele não apresenta todos os dias, né? O Davi é um fofo, eu amo demais ele, passei com ele, me divirto com ele. Dei um tempinho lá na piscina de bolinha, daqui a pouco ele já começou a brincar, já começou a sorrir. Eu fiz uns videozinhos aí, depois eu posto pra vocês como foi o passeio hoje, mas ele ficou bem ruim hoje, viu, gente? Bem ruim. Então o menino se desregulou geral, e eu acho que se ele tivesse aos cuidados de outras pessoas, as pessoas com certeza ou iam me ligar desesperados, ou ia colocar ele em algum cômodo e fechar a porta. Porque fica realmente bem difícil de você lidar com a criança, porque a criança não deixa você se aproximar dela sem ela vir em cima de você, entendeu? E como ela tá explodindo, ela não mede a força, né? O Davi Lucas, você dá qualquer coisa, o Davi Lucas solta. O Davi tem a mãozinha super levinha. Ó, Davi, toma isso aqui, filho, segura. Ele segura, daqui a pouco ele solta. Pede um abraço, a mãozinha só encosta assim. E quando ele tá em crise, não. Quando ele tá em crise, meu, capaz dele arrebentar qualquer coisa que você der pra ele. Mas aí ele tá fazendo uma coisa que ele não tá sabendo, então ele não aprende nada com aquilo. Então não compensa tentar ensinar nada nesse momento. Só tira a criança do ambiente, de preferência uma pessoa só, e de preferência não ficar falando muito, pra dar aquela calmaria pra criança voltar em si, e aí fica tudo bem de novo. Ele já tá bem de novo. Já comeu bonitinho hoje, sentado na cadeirinha dele, comeu fofinho. Ele já vai na geladeira, abre o suco, pega o suco, toma o suco dele, tá tomando na garrafa e eu tô deixando, que tá tudo bem. O importante é que ele já desrosqueia a tampinha, já sabe qual é o suco dele, já sabe onde tá. A geladeira aqui em casa fica fechada com a travinha, mas agora que ele começou a ter esse acesso, eu estou vacilando mais, assim, pra dar autonomia dele lá sozinho pegar. E por aí vai, gente. Por hoje é isso, tá? Vocês aí do Instagram, um beijo a todos. Obrigada por aparecerem, o pessoal do TikTok. O pessoal aqui do YouTube, tudo bem, tudo. Você aí que tá perguntando se tá tudo bem, tá tudo ótimo. Espero que esteja bem com você também. Galera, vocês curtiram aí a minha live, obrigada. Quem não curtiu, pode curtir ainda, tá? Não esqueçam de compartilhar. Vamos passar o conhecimento de quem tem a criança mesmo de fato, porque se você não tem a criança, mesmo que você seja qualquer coisa da área da psicologia, da psiquiatria, da área da saúde, tá? Você vai entender, mas você não vai conhecer tão fundo as nuances do autismo, tá? E aí você, de repente, você não tem como auxiliar uma outra mãe na melhor forma de fazer. Não com o que eu fiz com o Davi vai funcionar para todas as crianças, mas foi a melhor opção que eu consegui até hoje, é tirar ele do local, né? Antes dele começar a se debater, tá, gente? Porque depois fica difícil. Entrar no elevador com o menino se jogando, vai que tem outra pessoa, a mulher que vai dar um chute na pessoa sem querer. Porque quando ele tá assim, geralmente eu levo ele no colo pra tentar acalmá-lo, encosto a cabecinha dele aqui, mas ele vem, me belisca todo, belisca meus braços, puxa meu cabelo. E eu não coloco ele no chão, porque ele se joga, bate com a cabeça. Gente, esse menino bateu tanto essa cabeça hoje no chão, que eu tinha que ficar colado nele. Eu, a mãe dele, meu marido, a minha outra filha, porque ele simplesmente pega toda a força que ele tem guardada, que ele não usa pra nada, tá? Porque não carrega um saco de açúcar dali pra cá. Não guarda um brinquedo, porque ainda não conseguiu esse discernimento todo de da gente brincar e depois ele ajudar a guardar. Ele simplesmente levanta e sai andando. Você pega pra ele de volta, ele te dá um monte de beliscão de novo e sai andando. Ele não quer guardar, ele quer só brincar.
Tem pessoas que ele obedece mais no guardar, né? A professora tem comentado que ele já ajuda a guardar. Na terapia também as meninas falam que ele também ajuda a guardar. Mas aqui em casa ele não gosta muito de guardar as coisas, de colocar as coisas em ordem. Inclusive ele anda espalhando um monte de coisa pelo meio da casa, coisa que ele não fazia. E aí é assim, cada criança funciona de uma forma. Ao tirar sua criança da crise, você pode até usar, né, essa metodologia que eu usei aqui, que é a metodologia socorro, metodologia de mãe mesmo, sabe, gente? Assim, de você pensar só no bem da sua criança, esquecer que você tá chateada, que você tá com os braços ardendo porque ele te beliscou, que você tá com a cabeça doendo porque ele te deu uma cabeçada, porque também tá doendo nele. Ele dá cabeçada no chão, você tem que protegê-lo para ele não rachar a cabeça no chão. Ó, é uma luta lidar com criança em crise, tá? Criança autista em crise é muito complicado. Ainda bem que o Davi entra pouco em crise. Não sei agora, né? Que ele tá ficando maior, que ele tá tendo acesso a mais conversas, as pessoas falam muito mais na frente dele, né? Acha que ele não entende nada, igual eu mesma cometi essa gafe de falar na frente dele que ia viajar, ele ficou muito mal, né? Aí depois desculpa e tal. E se eu for, é claro que eu vou levar ele, porque eu não sou nem doida de viajar, deixar o menino aqui, achando que eu abandonei ele, né? Porque o autista, pelo menos o nível 3 de suporte, eles levam bem na literal mesmo, assim, as coisas que você fala, sabe? Por exemplo, eu vou usar um exemplo aqui que eu vi até no TikTok, tá? Caso vocês vejam também, já estão sabendo que eu peguei de lá. Que o autista, se você ele te pedir um doce, no caso, o Davi não come doce, mas se você pedir um chocolate, se a criança te pede um chocolate e você fala não, não vou te dar chocolate que você vai almoçar, não vou te dar chocolate porque não sei o quê, não vou te dar. Ele vai entender que você nunca mais vai dar chocolate pra ele. É por isso que ele fica muito bravo. Então, a gente já começa assim, claro, depois de tal coisa. Ele vai ficar bravo? Vai ficar bem menos bravo do que você usar a palavra não. Então, eu evito bastante usar a palavra não com o Davi. Eu sempre falo que sim. E o menino lá também que tava com síndrome, que tem síndrome de Down lá no parquinho que tava jogando bola com tudo, forte pra caramba o menino, na minha cara, na cara do Davi, na cara das outras crianças. Eu imediatamente falei pra ele que podia jogar bola assim, na baleia. Olha lá, vamos ver quem acerta a cara da baleia? Vamos ver quem acerta o olho? Ah, eu vou ver se eu acerto lá atrás na barbatana dela. Ah, vamos ver se. E aí eu fiquei jogando bolinha com ele para que as outras crianças pudessem brincar sem ele e machucar, porque ele tava sozinho. Os pais deixaram ele entrar, as recreadoras, elas não ficam mesmo tomando conta, porque elas não são babadas crianças, né? As crianças entram lá e quando a criança tem alguma questão ou é muito pequena, os pais precisam entrar juntos. Gente, eu não deixo o Davi entrar em lugar nenhum sozinho. Porque, primeiro, que ele não tem defesa. Se ele mergulha naquelas bolinhas e alguém passa por cima dele, quebra a coluna do menino, né? Porque ele não vai nem gritar, vai ficar lá mesmo onde tá, ele fica. Então, eu tenho muito receio, né, das crianças empurrarem ele de algum lugar e ele não se segurar e ele cair. Então, fica difícil. Eu prefiro entrar com ele. Pessoal aí que tá mandando rosinhas pra mim, nossa, que coisa mais linda, gente. Tô ganhando um monte de presente nessa live. André Castro, um beijo pra você, viu, meu amor? André Castro agora vai se virar com o Davi Luca. Você vai tirar o Davi das crises, viu, filho? Porque ele tá aqui no Giraia. O André é psicólogo do Davi, né? Já conhece o Davi há bastante tempo, saiu um pouquinho das terapias do Davi e agora vai voltar. Né, Andrezão? Um beijo pra você, querido, viu? E pra todas as meninas aí da Espaço 7, que cuida do Davi super bem. Me ajuda bastante com ele. E aí eu falei pra elas que ia pra praia, né? E acabei não indo por causa dessas questões do Davi Luca aqui. Eu preferi ficar por aqui mais um pouco. Tô vendo aí como quando ele melhorar, né? Também vou preferir quando não tiver ninguém na casa lá da praia, porque o Davi tá gritando horrores. Tá com a ecolalia muito, muito, muito grave, muito alta. E as pessoas também ficam nervosos com o Davi. O que que ele falou aqui? É isso mesmo, André. André, eu tô me adaptando com meu óculos novo, querido, tá? Então, às vezes eu olho assim, ó, eu ainda não consigo focar, porque eu peguei hoje. Ó, gente, o André tá falando ali, ó. O André Castro, ele é psicólogo, tá, gente? Formadão há muito tempo, maravilhoso. Ele tá falando que o não ensina. Precisamos ensinar o que podemos fazer no momento. É isso aí, André. Que bom que você tá participando, fico muito feliz, tá? Então é isso, eu acho que eu tô indo no caminho certo, né? No que eu oriento aqui o pessoal a fazer. Veja o que é melhor para a criança de vocês e tentem tirar elas da crise sem gritar, tá? Que só piora o caso.
Dar palmada não resolve jamais, em hipótese alguma, façam isso, tá bom? Além da criança piorar ali no momento, ela vai guardar lembranças terríveis de momentos em que ela precisou do seu apoio e que você simplesmente a agrediu ainda mais, né? Quando ela tá ali lutando com todas as forcinhas que ela tem sozinha, com esse negócio de autismo que toma conta da pessoa, né? Que tira a pessoa do eixo, é uma criança de 6 anos que não consegue sozinho se sair de um negócio desse, né? Que entra ali, começa a chorar, começa a gritar, se debater, e tudo que ela consegue falar é com o corpo, e infelizmente a gente acaba sentindo, né? Esse contato físico um pouquinho mais forte, né? Que é no caso dos beliscos dele, dos chutes e tal, Davi. é, O André tá aqui, né? Que não me deixa mentir. Tem um monte de gente aqui também que conhece o Davi de perto. O Davi não é um menino agressivo. Ele não bate em nenhuma criança em lugar nenhum. A não ser que a criança fique pirraçando muito ele vai e faz aqueles tamborilinho assim na cabeça da criança para a criança sair de perto. E às vezes as mães acham que o Davi vai fazer alguma coisa com a criança, porque tipo, a criança tá lá com um laço enorme na cabeça, com que tem pedrinhas brilhantes, ele quer ir só passar a mão, porque ele tem bastante questão com as mãozinhas, então ele fica alisando as coisas, né? Então ele vai alisar o cabelo da criança, a mãe já se assusta achando que ele vai bater na criança. E aí eu já falo, olha, ele não bate, pode deixar, ele quer só ver o laço, né, da criança. Então eu fico ali perto da minha criança orientando os outros pais sobre o comportamento deles em relação à minha criança. Mas e aquele menino que estava lá sozinho, né, jogando violentamente a bola contra... Gente, eles são fortes. E se pega no menininho daquele, tinha umas criancinhas lá bem pequenininhas, né, na piscina de bolinha hoje. Estavam com as mães, mas no que a bola vem, a mãe não consegue pegar. É muito rápido. E o espaço é pequeno, né? Para o tamanho de quando joga, nossa, pega com tudo. Pegou no meu rosto que fez, nossa. Aí eu comecei a avisar para as mães, falei, olha, só não deixa chegar muito pertinho do Davi, porque hoje ele não tá muito legal. Então eu tô aqui com ele porque ele gosta muito e tal, mas hoje ele não tá muito bem. Eu tenho medo dele se jogar para trás, né? Que ele tá batendo muito com a cabeça no chão e acabar pegando na sua criança, né? E é bebê, vai acabar machucando, né? Apesar de machucar o Davi também. Eu sempre falo que quando a minha criança se choca com outro corpo, não é só aquele corpo que recebeu a minha criança que sente. O corpo dela também sente. Então a gente precisa tomar cuidado ao e corrigir a nossa criança que se jogou, que abriu os braços rápido, que se debateu em algum canto e que bateu em alguém por algum motivo, porque se alguma parte do corpo dela pegou em alguém, com certeza doeu nela também, pelo menos em mim. Hoje eu bati ali bati meus dedos ali no vidro da sacada. Nossa, doeu demais. A sacada não sentiu dor, mas a pessoa com certeza iria reclamar comigo. Tá louca? Que mãozada foi essa que você deu aqui em mim? Porque se doeu em mim, ia doer na pessoa também, né? Ainda bem que foi numa sacada. Estamos com saudade aqui no Hotel Fazenda Pós de Ah, gente! Oi, Luiz Guilherme, tudo bem, querido? Nós também estamos morrendo de saudade de ir pra aí, cara. Muita saudade. Tava aqui falando agora que eu comprei beterraba para o Izu, coelho que a gente trouxe daí, e que o bichinho suja tudo, tá? Vocês me trollaram, me enganaram aí nesse hotel fazenda, onde a gente conseguiu trazer aqui o Izu, que já tá gigantão, tá? Ele tá enorme. Um fofo, uma bola de pelo branca pelo meio da casa, causando na minha vida. Mas que bom que você entrou, viu? Eu fico muito feliz. Meus cunhados que estavam aí um dia desse, tá? Eu indiquei, falei, não, vai lá, que maravilhoso. Lá os cachorros andam livremente. Falei o nome dos cachorros que tem aí. Gente, Poços de Caldas, hotel fazendo Poços de Caldas. Leva as crianças para lá nas férias, que é tudo de maravilhoso. Tem a recreação lá, claro que a gente que tem criança autista tem algumas questões que devem ser conversadas, né, antecipadamente, para não haver nenhuma questão, né, assim, chata, porque ela é grande, tem bastante mato, tem um lago lá, tem umas coisas lá, que a criança precisa de um suporte, né, de um adulto por perto. E lá é muito gostoso, então as crianças, se pudesse, não ia nem dormir mais, gente. A gente deixa as crianças lá com os recreadores e tal hora da noite lá que a gente pega eles, lá e daí vai pra piscina e vai tirar leite da vaca e vai não sei o que. Gente, é muito maravilhoso, né? A Leal tá fazendo Poços de Caldas, gente. Tá aí dado recado, indicação muito boa para vocês irem nessas férias, né? A gente vai ver aqui também como que a gente pode fazer para ir para lá também. Quem sabe, né? Dá certo. A gente vai ter que levar o Izu, tá?
A gente vai levar o Izu lá para as origens dele. Ai, misericórdia, Senhor. Porque tem que levar o bichinho, não pode deixar o bichinho só. Então, galerinha, por hoje é só. Rose Alves aí também que mandou umas rosinhas aí pra mim, obrigada. Vocês podem, tá, gente, mandar rosas pra mim, que eu fico muito feliz, mandar presentinhos, coraçãozinho, curtir a live, compartilhar e falar sobre o autismo. É uma questão, assim, que precisa ser falada, né? Evitar ficar olhando esses comentários terríveis que esse pessoal do contra fica falando aí sobre as nossas crianças. Eles simplesmente não conseguem externalizar verbalmente igual a gente, né? Então eles usam as armas que eles têm. Eles usam o corpo, eles usam o choro, eles usam qualquer coisa para você entender que ele não está legal ali naquela situação e que você, como você tem lá os seus dotes, né, de resolver questões um pouquinho melhor do que ele, que você o ajude, por favor, né? Sem ficar com graça, sem ficar xingando a criança, sem ficar maltratando a criança, ou chegando nos lugares com graça. Tem gente que chega no lugar e fala, eu tive que trazer, né? Ia deixar com quem? A gente fala, que fofo. Você, fofo, pega pra você, leva. Tipo, gente, são nossas crianças, tá? Independente de ter autismo ou não, são nossas. A gente tem a obrigação de cuidar deles, né? E cuidar com respeito. Não ficar jogando aí em qualquer canto. Até porque as crianças que a gente tem, na situação que a gente tá hoje, a gente não pode ficar confiando em todo mundo e jogar as crianças por aí. Vai ficar na casa de fulano. Vai ficar na fulano que eu vou dormir. Vai ficar não sei o quê. Não pode confiar. Principalmente crianças que não falam, né? Porque o Davi até hoje ele não fala, ele tá com ecolalia, que eu não proíbo ele de fazer ecolalia, até porque eu não tenho esse poder, ele não vai respeitar e falar, menino, não grita não, em nome de Jesus, porque eu já pedi várias vezes pra ele não gritar no meu ouvido enquanto eu estou muito pertinho dele, mas ele finge que não me ouve. Grita, coloca a mãozinha no ouvido, que ele não é bobo nem nada, né? Pra ele ouvir o som diferente e expande a voz dele. E ele tem a voz muito bonita. Também, né, o menino, né, gente? Meu neto, né? Ia ter voz feia da onde, pelo amor de Jesus? O menino é muito perfeito, muito maravilhoso. Então, vocês aqui do Instagram, boa noite pra vocês. Pessoal do YouTube aqui, boa noite também. De onde? Tem alguém aqui chamado Bola de Neve no YouTube. Olá, Bola de Neve. Boa noite pra você também. Sigam a gente nas outras páginas, nas outras plataformas. Tenham todos uma boa noite, um beijinho e até mais. Tchau, tchau!